Pois eu nasci no dia 12 de novembro de 1931, em Lisboa, na freguesia das Mercês. O meu pai era, na altura, guarda da Polícia de Segurança Pública e minha mãe trabalhava normalmente em casamentos batizados, porque era uma excelente cozinheira. Fiz o meu percurso todo ali na freguesia das Mercês, onde efetivamente posso dizer que era muito estimado por toda aquela gente, quer eu, quer o meu irmão, que também se licenciou e que acabou em deputado da Assembleia da República, tendo sido deputado da Constituinte. De facto, ambos os dois tomámos um determinado tipo de comportamento, mas o meu irmão foi para o seminário e eu continuei a estudar em Lisboa. Quando chegou a altura de ir para o Exército, eu realmente fui recrutado e, em determinada altura, concorri ao quadro permanente, tendo sido admitido no quadro permanente, e fiquei então no quadro permanente. A minha intenção era concorrer à Academia Militar e depois fazer carreira via o quadro permanente do Exército. Quis, entretanto, o destino que viesse o 25 de Abril, e quando veio o 25 de Abril, eu continuei na secção de publicações do Estado-Maior do Exército, em simultâneo com a CP, onde estava também a prestar serviço, e com a polícia, onde já tinha começado a prestar serviço. Portanto, eu tinha 3 ocupações em paralelo. É evidente que não tinha horas para dormir, mas cumpri com as minhas obrigações, quer num lado, quer no outro, e até em horas extraordinárias, na medida em que eu, às 4, 5 da manhã, às vezes, estava na secção de publicações do Estado-Maior do Exército. Como é que fazia a gestão dessas 3 funções diferentes? Sempre muito metódico e disciplinado. Bastante metódico, disciplinado e tendo uma resistência muito grande. Eu tinha uma resistência, eu chegava a não dormir. Chegava a fazer a barba de manhã, saía de um lado e entrava no outro. Mas isto já é assim há muito tempo, porque quando eu trabalhava de noite nos jornais, eu subia à escada no prédio onde morava e ia-me despindo pelas escadas acima. E quando chegava a casa, eu morava num quarto andar, quando chegava a casa, não havia relatores nessa altura, quando chegava a casa, deixava cair a roupa e deitava-me 1 ou 2 horas. E foi assim que, efetivamente, cheguei ao 25 de Abril, mantendo sempre a colaboração na polícia, na medida em que, tendo sido o meu pai e o meu tio, que chegou a subchefe de primeira, patentes que hoje não existem, sendo eles polícias, eu sentia, porque nessa altura a polícia não é o que é hoje, a polícia era uma família. E como era uma família, eu habituei-me desde pequeno a entrar. Eu já na barriga da minha mãe entrava nas esquadras de polícia, aqui, mesmo no governo civil, entrávamos aqui muitas vezes como familiares, não é? Mas tem memória de ser pequeno e vir visitar o seu pai ou alguma coisa? Sim, tenho memória. Tenho memória, por exemplo, de ter aprendido a ler deitado de barriga para baixo na casa de jantar, na minha casa, e o meu irmão a ensinar-me a ler nos títulos da revista da polícia.
instalações, na medida em que o meu tio chefiou a secção de justiça e os costumes, a secção de costumes e a secção de chamava-se, não me recordo agora o nome, mas tinha um nome que daqui a pouco já sou capaz de me lembrar, agora não me recordo. Portanto, ele escolheu 3 secções, foi costumes, a outra falha e justiça. E como é que era viver numa família, presumo que o ordenado principal, apesar de que a sua mãe também trabalhava, como era viver, quer dizer, com o ordenado do seu pai era suficiente, viviam... Muito disciplinados. O meu pai tinha 2 funções, estava autorizado a exercer a outra função desde que não o fizesse uniformizado. E o que fez, e a minha mãe ajudava, e eu próprio ajudei. O meu irmão não, na medida em que o meu irmão, a partir de certa altura, foi para o seminário e, por conseguinte, deixou de dar acompanhamento à família nesse sentido. Ele veio a desistir mais tarde do seminário e foi um malandreco por isso. E queria perguntar como é que como é que foi a parar a secção de publicações primeiro do Estado-Maior do Exército e que competências tinha ali? Eu, como tinha estado na Bertrand, como tinha sido admitido na Bertrand depois de ter estado na Sonora Film, na secção de publicidade e propaganda, saí, portanto, da Sonora Film para a Bertrand. Aí adquiri conhecimentos sobre a matéria gráfica, embora sendo adjunto da administração, aí adquiri conhecimentos sobre a matéria gráfica, cheguei mesmo a ir ao estrangeiro especializado em determinados setores e vulgarmente disse que na terra do cego quem tem olho é rei. E eu, como na altura já começava a pensar um pouco para diante, ia-me lembrando exatamente aquilo que devia de fazer, que era instruir-me, formar-me, e procurei fazê-lo na altura em que não havia licenciaturas em artes gráficas e, consequentemente, adquiri um historial bastante grande de visitas ao estrangeiro. Eu não falhava numa exposição da Drupa, numa exposição gráfica da Drupa, na Alemanha, exatamente com o intuito de me formar. Muito bem. As épocas em que isto está... Deve ser, isso é a década de 50. O senhor disse que entrou para a Bertrand mais ou menos com 21 anos. Eu entrei para a Bertrand com cerca de 20 anos. Portanto, seria 1950 e algo, 54, por aí, 53. Só fazendo realmente contas, mas isso posso garantir, que entrei para a Bertrand aos 20 anos, apesar dos 20 anos. Estava em paralelo com... Mas atenção, que já nessa altura eu tinha sido diretor da Gazeta Técnica, que eu próprio também fundei. Eu fundei a Gazeta Técnica e eu tinha sido já diretor e tinha tido grande contato com as coisas gráficas nas oficinas de São José. Estive lá com o mestre Bergante, que era jugoslavo, e o mestre, não ocorre agora o nome, era o Marquete, que era na parte de impressão, e o Bergante, Marquete na composição, assim, Marquete na composição e o Bergante na impressão. Esta Gazeta Técnica era uma publicação Era uma publicação que se destinava, que tinha o alto patrocínio do Ministério da Educação Nacional e era uma publicação que se destinava aos estudantes do ensino técnico.
E era Bertrand que produzia aquilo? Não, era um Socinas São José. E foi aí que eu conheci o Vergante e o Marquete. Como é que nasceste interesse pelas publicações, pelo setor gráfico? Depois, claro, é evidente, eu também escrevia nos jornais, na verdade, e tinha realmente essa publicação que dirigia, que fundei e que dirigia. Mas, muito jovem, é verdade. Pois, é isso. Como é que muito jovem a sua família tinha alguma ligação às publicações? Não tem, minha família não tem ligação nenhuma. Mas, como poderá verificar, e até existe uma publicação com esses textos, quando eu fui para o Exército, e daí a razão de ter sido uma coqueluche no Exército, porque, na verdade, eu tinha já atrás de mim um determinado passado. E recorda-me que no Exército eu estive sempre à frente de tudo. As pessoas ficavam um bocado chocadas quando eu, por exemplo, no quartel-general tinha a meu cargo os exames de condução auto, e então recorda-me de um capitão de Estado-Maior, quando descobriu que eu realmente era a pessoa que orientava esse serviço, levantou o problema. E recordo-me que um homem que depois acabou em general e presidente do Supremo Tribunal de Justiça, respondeu-lhe efetivamente que eu entrego o serviço a quem realmente me podia executar. Daí passei então ao Estado-Maior, por convite, porque tinha conhecimentos gráficos, não é, do jornalismo, e entrei então para chefiar a secção de publicações. Levantaram os problemas pela graduação militar, porque no Estado-Maior as repartições eram chefiadas por coronéis, e eu estava longe de ter essa patente. E como estava longe de ter essa patente, optei por passar a ser civil equiparado a major. Portanto, como civil equiparado a major, chefiei os serviços e tive lá o Presidente da República, que era, no entanto, na altura o Almirante Américo Tomás, tive-o lá, de facto, que eu fui lá visitar os serviços, e depois de ter tido 3 conflitos com o senhor, ele foi lá visitar e descerrar uma lápide e atribuir-me uma ordem honorífica. Posteriormente? Disse que Mas teve 3 conflitos. Mas primeiro teve conflitos. Já era presidente ou ainda era ministro Américo Tomás? Já era presidente da República. O que é que originou esses conflitos? São muito curiosos. Digo-lhe apenas 3 partes. Num deles, ele entendeu que não devia de estar numa mesa de presidência no almoço com o uniforme de almirante e presidente da República, e eu era um simples militar de graduação de baixa. Esse foi um. O outro passou-se, não vou descrever, quando eu estava no quartel-general com o coronel Ramos Jorge de serviço, estávamos anos de serviço, buscá-lo, e algo iria acontecer se nós não tivéssemos tomado determinada altura, determinada atitude. E algo muito grave. Não vou dizer o que foi, vou dizer que o general, quando teve conhecimento, ficou boquiaberto, não estava na altura no edifício, não havia telemóveis, e o tenente-coronel Ramos Jorge e eu próprio conseguimos segurar a situação
e quiseram-nos depois louvar. E que nós dissemos que não. Não, porque não aceitávamos louvores políticos. Éramos comunitários. E em que altura foi esse segundo incidente, mais ou menos? Lembra-se? Lembro perfeitamente, mas é preferível não registrar. Muito bem. Falta um São terceiro. coisas que se não tem falado Aham. e é preferível não registarmos. Falta um terceiro conflito. Falta um terceiro, não é? E o terceiro foi quando, falando eu com o general Camarapina, o Presidente da República disse que pretendia resolver um determinado problema lá na presidência e o general Camarapina, que era o chefe de Estado-Maior, respondeu-lhe: deixe estar que o tutor resolve isso. E ele terá proferido algo de impróprio e disse: vocês não têm lá mais ninguém no exército, não seja o Alfredo Teodoro. Aparece o Alfredo Teodoro em todo lado. E depois disso, E depois disso foi lá. foi lá. À quarta vez. E como quer falar um bocadinho sobre esse momento? Como diz, Se quer descrever esse momento. é preferível. Aliás, há uma publicação que produz exatamente aquilo que eu escrevi e aquilo que foi dito a meu respeito, exatamente, eu estava a ser vigiado. Eu era vigiado. E nessa publicação que saiu no 25 de Abril, dizendo que eu era vigiado, mas é evidente que nunca ninguém pegou. Nem tinham razão de pegar. Nem tinham razão. Falou antes que chegou a polícia por um convite Eu cheguei à indeclinável. polícia por um convite do Tenente Neles, José Monteiro de Figueiredo, como já tive a oportunidade de dizer, era o primeiro chefe de Estado-Maior na polícia. A primeira vez que apareceu o chefe de Estado-Maior na polícia não existia esse cargo. E aí recusei exatamente pelas razões que apontei, mas depois aparece o Carlos Mota de Oliveira e eu já não podia dizer que não ao Carlos Mota de Oliveira, como também já disse. Na primeira altura eu era convidado para vir, queria organizar os serviços auto, na medida em que tinha essa ligação no Estado-Maior do Exército e, perdão, essa ligação no Quartel-General Militar de Lisboa e em Cavalaria 7, conhecia-me, o José Monteiro de Figueiredo, conhecia-me daí. O Carlos Mota de Oliveira, que tinha também um grande conhecimento meu, que tínhamos trabalhado juntos, convida-me e eu aí não pude dizer que não. E então acumulei, fui autorizado a acumular Estado-Maior do Exército com Polícia de Segurança Pública. E recebi então guia de marcha para vir do Estado-Maior do Exército para a Polícia e acumular. Ora bem, aí houve que reformular todas as publicações da Polícia de Segurança Pública. Foi uma das coisas que eu entendi que devia fazer, porque aliás fiz também no Exército. Porquê é que entendeu que devia? Porque estavam antiquadas e eu conhecia-as exatamente porque de menino que comecei a tomar contato com elas, como por exemplo aquele chamado caminhão gigante, que era um volume muito volumoso, não é? Que tinha muitas páginas, mas que precisava de ser atualizado, que era a legislação em uso na polícia. E então nós começámos a atualizá-lo através da revista Polícia Portuguesa. E uma das coisas que eu na polícia fiz foi remodelar a revista da polícia, que eu conhecia muito bem, do tempo do Tenente Favita e do Tenente Ribeiro, porque era o Tenente Favita e o Tenente Ribeiro que eram os braços fortes da revista. O Tenente Ribeiro na parte de redação e o Tenente Favita na parte da administração.
Quantas pessoas formaban cando o señor chegou a... Porque o señor foi asesor técnico da revista o tempo todo. Nunca quis da revista, nunca quis outra posição que não fosse como técnico, porque entendia que a revista era feita, deveria de ser feita, e era feita por polícias e para polícias. E era com a massa que se percebia que a revista devia de ser feita. Eu aparecia na revista apenas como técnico, tinha outras funções, tratava de outras coisas, mas, enquanto, por exemplo, eu andei na polícia fiz uns concursos em relação à aquisição de máquinas e guardecemos a polícia de equipamento gráfico para ter autonomia, como por exemplo com a antiga escola prática e o Instituto de Polícia, portanto fizemos alguns concursos e produzia-se trabalho, por exemplo, no Comando Geral havia máquinas industriais gráficas, mas eu aí nesse aspecto não interferia, já tinha outras coisas. O señor entra para... Portanto, já está na polícia, chega à polícia com uma função específica que é instalar o sistema de patrulha auto. Não. Não, chegou. Esse foi o que eu recusei. Esse eu recusei. Já agora só, os dois momentos. Esse momento que recusa, recorda-se quando é que foi? Eu recordo-me que o Tenente-Coronel José convida diretamente para esse efeito que numa refeição que tomámos os dois num estabelecimento ali junto à igreja de... não me recordo agora, Praça de Londres. Depois... O ano, se recorda. Eu não me recordo, mas posso lhe dizer que foi quando vieram os avisadores públicos e quando estavam a ser adquiridos os carros... Com rádio patrulha, não é? Carros de patrulha. Isso deve ser mais ou menos 1960, chegam aqui. Eu posso lhe dar essas datas. 59, 60, uma coisa mais ou menos. Por aí. Na revista aparece a chegada da entrega dos carros e são números de 60. Deve ser mais ou menos nessa altura, porque eu apareço na polícia em 61. Pois não há muita diferença entre... O segundo momento, não é? E o Tenente-Coronel José Monteiro de Figueiredo esteve pouco tempo na polícia. Aparece depois Mota de Oliveira, enquanto que eu me conhecia pelas razões autos que eu tinha desencadeado no Exército, com a ida do responsável pelo equipamento auto, porque nós apanhámos ali a transição da cavalaria a cavalo para a cavalaria blindada, com o apresentamento dos carros de combate. E consequentemente também houve ali que resolver alguns problemas dos carros de combate. E como eu era muito interessado pelos automóveis também, chamaram-me exatamente para ter esse encargo. E de facto tive. E depois para o quartel-general, onde estive lá bastante tempo, aliás conhecia, mas não foi por essa razão, mas conhecia, e aqui vale a pena dizer, eu conhecia o general Valente Carvalho, que era o governador militar de Lisboa, eu conheci-o de coronel em Santarém, quando em serviço de uma publicação fui a Santarém fazer um número especial. E quando fui a Santarém fazer um número especial e lá era o governador civil substituto, apresentei-lhe credenciais a ele. E como é que lhe convém, além do contato pessoal de quem lhe fez o convite, que o senhor terminou por não recusar, que outros argumentos houve
para que aceitasse se debruçar sobre a revista da polícia, as publicações da revista? Os argumentos são estes, são a circunstância do Tenente Coronel Mota de Oliveira me convidar para vir organizar os serviços de publicações na polícia e reformular as publicações existentes na polícia. Portanto, eu faço a acumulação e não posso recusar a Mota de Oliveira o não vir, não é? Enquanto que no outro eu perdia exatamente as ligações ao Exército, vinha para a polícia, para os serviços altos, aqui não. Eu aqui podia acumular, e então foi-me dada a autorização especial para poder acumular. Até porque nós, no Estado-Maior do Exército, entrávamos à 1h20. Não me perguntem porque à 1h20, não sei porque era à 1h20 e não era à 1h nem à 1h30, era à 1h20 e pronto, eu lá estava acordado à 1h20. E de manhã realmente tratava da polícia. Ora, reformulei a revista e entendi que devia me dedicar à revista como, permitam uma expressão, como se ela fosse minha. Porque, na realidade, tendo aprendido a ler na revista, conhecendo a revista desde o número 1, estando na polícia, tendo possibilidade de mexer na revista, mexi na revista e fui sempre, ao longo do tempo, orientando a revista, desde o início. E depois, a partir de certa altura, a revista, e então a partir da Revolução de 25 de Abril, a revista passou a ser de assinatura facultativa. E aí passou a ter alguns problemas. Mas quando chegou no ano 61, que problemas eram de tipo gráfico, eram financeiros? Não, quando eu cheguei à revista, eram problemas de falta de atualização, porque a revista tinha encostado, não tinha evoluído, quer dizer, tínhamos a mesma revista, e a revista, as pessoas que estavam à frente da revista não eram já capazes, pela sua idade, pela sua formação, não eram capazes de dar outra feição à revista. A revista era produzida tipograficamente e na altura nós já estávamos em pleno offset. Porque é mais ou menos nessa mesma altura quando a Bertrand se faz cargo da edição. Eu ainda mantive a revista feita na Bertrand e feita em simultâneo também na Liga dos Combatentes, porque eu era o assessor da Liga dos Combatentes nesse sentido. Eu também dirigia pessoalmente, quando veio o 25 de Abril, eu dirigia pessoalmente as oficinas gráficas da Liga dos Combatentes. Porque nessa primeira série, até 75, e depois também, porque depois, quando recomeça no 80, continua a ser as tipográficas da Liga dos Combatentes que voltam a publicar a revista. Não posso dizer francamente. Em 70, a Liga dos Combatentes ainda imprimiu a revista Polícia Portuguesa, portanto, alguns números, mas não lhe posso garantir agora números. Mas ainda executou, porque a Liga dos Combatentes executava a revista, pelo menos enquanto eu lá estive. Enquanto eu lá estive, executava a revista. Mas nessa altura já eu, enfim, tinha alguma voz ativa na revista. Que alterações é que vai então implementar na revista? O que é que muda a partir de 61? Começar a modificar o aspecto gráfico, a atualizar o aspecto gráfico. Portanto, a revista estava muito antiquada e houve então que atualizar a revista em relação ao momento que se vivia e aos sistemas gráficos que tínhamos em mãos. Naquela altura, nem todos os sistemas gráficos nós possuíamos. E, por conseguinte,
É evidente, se agarrarmos hoje nos primeiros números da revista e depois nos números a partir dos quais eu comecei a ter intervenção, verifica-se que a revista não é, nessa altura, aquilo que é hoje. Era impossível. Não só porque os sistemas gráficos não eram esses, não eram os atuais, como também os métodos também não eram os mesmos. Por exemplo, há relativamente pouco tempo, a montagem no offset era um fator importantíssimo. As pessoas que trabalhavam na montagem tinham salários bastante altos, porque tinham que ser verdadeiros artistas. Hoje não existe montagem. Por exemplo, fotografia. A fotografia das artes gráficas era importante numa altura em que as câmaras escuras eram absolutamente necessárias na indústria gráfica. Hoje não há câmaras escuras, não há máquina. A Klims, por exemplo, que era a máquina fotográfica mais usada nos serviços de máquinas fotográficas, que algumas delas eram mais altas do que o próprio, não é? Era a Klims a mais importante, elas todas. E houve outras mudanças, nomeadamente a nível de temas, de conteúdos? Também houve alterações nesses aspectos? Também sim, porque nunca nenhum oficial do Exército, e era quem comandava a polícia, nunca nenhum, posso garantir que nunca nenhum, com exceção dos médicos, mas que também não eram oficiais, os médicos eram, a polícia eram civis, mas os médicos colaboraram na revista Polícia Portuguesa. Os oficiais nunca colaboraram na revista Polícia Portuguesa, eram sempre até comissários, chefes e comissários, fundamentalmente os chefes, quer da Polícia de Segurança Pública, quer da Polícia de Viação e Trânsito, porque na Polícia de Viação e Trânsito havia bons graduados. E recordo-me até que a polícia chegou a ser comandada pelo comissário, não me recordo agora o nome, que era um comissário, salvo erro, o primeiro comissário que comandou a polícia em substituição do capitão assim de repente não me recordo o nome dele, que tinha o nome até de uma artéria de Lisboa e de uma família, Fontes Pereira de Mel, capitão Fontes Pereira de Mel, que era o comandante da Polícia de Viação e Trânsito, que a Polícia de Viação e Trânsito recrutava elementos da GNR e da PSP, mas tinha as graduações de subchefes, chefes e comissários, que eram as mesmas graduações da PSP. Então, mas disse que houve também alterações a nível de conteúdos e temas? Ora bem, sobre isso estava eu a dizer que os temas eram sempre desenvolvidos por pessoas que não tinham formação académica. Os chefes e os comissários não tinham formação académica. Já não podemos dizer o mesmo dos oficiais que comandavam as divisões e comandavam a polícia. Por isso, a colaboração é uma colaboração menos cuidada do que deve ser hoje. Hoje, quem colabora na revista também colaboram agentes, mas não podemos esquecer que aparecem hoje muitos agentes licenciados e até doutorados. Não é? Estes colaboradores que já estavam desde o início, eram remunerados? Recebiam alguma gratificação? Não, até aqui não tem havido gratificação. Entendo que aqui não tem havido gratificação, mas está proposta uma gratificação a partir de agora para os colaboradores. Não sabemos bem em que moldes as coisas vão ser instituídas, mas passa a haver uma... Quer dizer, futuramente, na próxima iniciativa? Sim, já na próxima sede passa a haver a remuneração da colaboração. E as pessoas que eram o responsável administrativo e da direção,
a equipa que producía a revista era numericamente, calculo que reducida? Ou estaban en comisións partilhadas en direção, ou era exclusivamente dedicado a... Não. Eram sempre pessoas que tinham outras funções na polícia, na verdade, e particularmente como eu próprio, não é? E até em determinada altura deixei de ter essas funções na polícia. Por exemplo, as funções que eu tive inicialmente na polícia são muito diferentes das funções que tenho hoje. Hoje dedico-me exclusivamente à revista. E dedico-me pouco tempo, não é? Porque a breve trecho eu vou abandonar quando sentir que a revista está em condições de continuar sozinha ou acompanhada pelo grupo de trabalho. É evidente que as pessoas que estão na revista é que devem continuar. Agora estou preocupado com a revista da Ordem dos Advogados, já não com a revista da Polícia, não. Mas nessas alturas, que quando entrou, no ano 61, quantas pessoas compunham a equipa da revista, mais ou menos, aproximadamente? Tínhamos um subchefe, tínhamos um guarda que era amanuense e tínhamos um guarda auxiliar, que era o 8, número 8, que era um guarda auxiliar, que é uma categoria que já há muito tempo não existe na polícia. Estava mesmo em extinção. Aliás, eu penso que entrei na polícia no momento em que se começou a extinguir. Tanto assim é que a categoria estava em extinção, mas nós ainda tínhamos o 8 a trabalhar connosco. Portanto, tínhamos estes 3 elementos administrativos. Tínhamos o Tenente Favita a dirigir a parte administrativa e tínhamos o Tenente Ribeiro que tratava da parte da redação, com a colaboração. E os custos de manutenção quer dizer, que eram poucos, mas havia que pagar a impressão da revista. A revista estava orientada, sobretudo, à própria corporação, mas também tinha subscritores já nessa altura particulares. Não, a revista teve que ser dentro da corporação. Nunca saiu da corporação e teve sempre pessoal da corporação. E vamos lá ver, eu também estava na corporação quando venho para o Estado-Maior do Exército. Quando venho para o Conselho de Ministros. Saio do Estado-Maior do Exército para o Conselho de Ministros. Portanto, eu, quando estou no Estado-Maior do Exército, ainda estou dentro da corporação. Depois é que saio. A produção, a tiragem, estava orientada tanto para os próprios guardas e a própria corporação, mas também havia subscritores civis. Sim, havia pessoas que assinavam a revista sem ser membros da corporação. Havia pessoas que assinavam. Aliás, a revista chegou a estar, vários números, chegou a estar à venda nos escaparates, portanto, nos bares, nos bufetes, etc. Existiam exemplares da revista para venda ao público. Mas os custos, quer dizer, o suporte basicamente era o Comando Geral da Polícia e os comandos que o suportavam. Quando a revista, vamos lá ver, quando a revista tinha a sua assinatura obrigatória, penso eu que está aí o valor da revista. Depois é que a assinatura passou a ser facultativa. E aí, embora numa das missões, e recordo-me perfeitamente, numa das missões que tivemos na Escola de Prática de Polícia em Torres Novas, tivemos uma percentagem de 99, qualquer coisa, salvo eu 99,2 de aderentes à assinatura da revista. Voluntária. Voluntária. Aí ainda era voluntário. Recordo-me dessa altura, achei curioso que esta coisa de haver 99,2. Mas é verdade. E também eu vi, quer dizer, recorda-se mais ou menos qual seria a tiragem e se evoluiu muito nessa época? Penso que chegou a chegar a 20 mil.
A 20.000 quando o senhor estava ainda obrigatória. Sim, depois começou a ser reduzida. A partir já, depois do 25 de Abril, ou Sim. quando foi já facultativa? Sim, já. A partir daí é que passou a ser facultativa. Eu vi também que um número importante de números eram enviados às companhias móveis que estavam em África. Sim, nós enviávamos porque as companhias móveis em África alimentavam muita revista. E por isso também tem uma visibilidade muito notável o esforço policial nas colónias. Sim. Aliás, a primeira revista que foi orientada por mim, a sua capa são exatamente dois agentes camuflados a progredirem no terreno. Eu tenho essa imagem agora mesmo na mente, dessa não há dúvida fotografia. nenhuma que a revista foi sempre distribuída e nós tínhamos um carinho muito especial pela polícia que estava destacada nas províncias do E recebiam um retorno? Como disse? Recebiam um retorno? Não lhe posso dizer, mas estou convencido que não. Aí havia, de facto, eu não entrava muito nos aspectos administrativos, porque havia pessoas com mais capacidade do que eu para esse efeito. Mas estou convencido que havia, o interesse era de manter à distância, enfim, os efetivos com moral suficiente para o combate que se impunha, não é? Nas províncias hoteleiras. Mas economicamente, obviamente a revista não era com intuitos de ganhar algum dinheiro. Não havia esse intuito. Mas eu estava mesmo a perguntar, era comentários que podiam receber, algum feedback que recebiam? Não. Confesso que não chegavam até mim. Havia algum, sim, ou alguns correspondentes, surpreendentemente, e às vezes de alguns lugares, como do Niassa, por exemplo, havia... Nós temos correspondentes, não é, que tratavam mais disto e o assunto não chegava a mim. Devo dizer, por exemplo, hoje, a parte administrativa, nem de perto nem de longe, não é? Eu trato apenas da parte gráfica. Enfim, não há muita gente com essa formação. Eu tenho essa formação desde o princípio, mas é evidente que reconheço que não há muita gente. E essa formação deu-me possibilidade de ter acompanhado estas coisas. Quando estive na CP, porque também estive na administração da CP, quando estive na administração da CP também tinha um boletim que era uma revista. E não havia nenhum aspecto lucrativo. Era editados os exemplares e pagos pela administração da companhia. No continente. Como é que a corporação via a revista? Qual é o real impacto e a importância da revista na corporação? A revista tem tido... Estamos a falar ainda na ditadura. A revista ultimamente tem tido contra si a circunstância de não ter cumprido... Estou a falar naquele período, não é? Nos anos 60, quando o senhor chegou. Antes do 25 de Abril. Não havia grandes queixas. Não havia grandes queixas porque era mais ou menos cumprido com a sua periodicidade. Cumpria-se com a sua periodicidade e, como se cumpria com a sua periodicidade, as pessoas recebiam e não se queixavam. Mas elogiavam? Não sei, isso não sei muito, porque bem vê. Eu apareço na corporação um bocado sobre o 25 de Abril. E, portanto, é evidente que não tenho informação suficiente para poder estar a fazer afirmações. Não tenho informação. E em relação a uma ajuda que recebia a revista para se manter financeiramente, era a publicidade, que sempre teve desde o início. A publicidade ajudava a revista.
E, por outro lado, é evidente que se a corporação contribuía, também devia fazê-lo pela circunstância de ter ali um veículo de formação e cultura, não é? Porque a revista, como nós lhe chamávamos, era um veículo de informação e cultura. Agora, até vamos modificar essa expressão e passará a ser informação, formação e cultura, porque passa a ter os três ramos. E espero que agora a revista atinja um nível suficientemente elevado para se manter durante uns tempos, enquanto não houver outra evolução, não é? Não sabemos agora como é que será essa evolução, não sabemos como é que a polícia andará montada daqui a uns anos. Mas realmente por exemplo, que tenha uma tiragem de 228 números sem qualquer tipo de interrupção, desde 1937 a 1975, é uma demonstração com esses médios tão, vamos dizer, limitados e precários, que é uma história de sucesso. Bem, repare-se, a revista vivia muito da carolice das pessoas que trabalhavam nela. E até o aparecimento do Instituto que forma os atuais oficiais de polícia, não havia ninguém com formação específica. E, portanto, é evidente que a revista tinha um caráter. Hoje tem que ter forçosamente outro caráter, porque não pode ir uma revista, ou não poderia ir uma revista com essa característica, não poderia ir para as mãos de um indivíduo que tem um curso superior, porque evidentemente a revista não estava feita para ele. A revista agora está feita para todos. É evidente que não é uma revista elitista, não é uma revista só para as elites, é uma revista para todos poderem ler e terem lá material de interesse, quer na sua formação cultural, quer na sua formação policial. É a minha ideia. E a modificação, a mudança que coincide mais ou menos, não sei se o senhor que tinha relações e conhecimentos do mundo tipográfico editorial em Portugal, a mudança para as tipográficas da Bertrand primeiro e depois para as tipográficas da Liga dos Combatentes, teve alguma razão? Foi o senhor que geriu esse... Não, mas bem ver, nós anteriormente éramos considerados assistentes técnicos. Depois passámos a ser designados por adjuntos técnicos e finalmente por consultores técnicos, e como tal que somos coletados na indústria e nas finanças. E devo dizer o seguinte: quando uma revista tem 32 páginas e passa para 28, o leitor dá sempre por ela. Quando é impressa num papel coxido, depois passa a ser impressa num papel IC, o leitor dá por ela e reclama. O papel é inferior, as gravuras não têm... Agora, quando uma revista melhora, ninguém diz nada. Portanto, a experiência diz-me já isso. É uma coisa que eu tenho muito paciente. É que se nós, porventura, diminuirmos o número de páginas, a qualidade do papel ou a qualidade da impressão, o leitor vem imediatamente reclamar. Reclama que o papel já não é igual, a tiragem é inferior, qualquer coisa que seja para pior. Para melhor, nunca nos vão dizer: parabéns, vocês têm agora a revista com o dobro das páginas e deixou de ser em papel de imitação de crochê, passou a ser em papel crochê. Nunca diz isso. A experiência destes 40 anos é o que me diz. Com certeza. E o senhor falou antes que tinha experiência, que tinha viajado pelo estrangeiro a visitas férias tipográficas. Consultou outras revistas do mesmo tipo, policiais, para
quer dizer, entrou em contato com outras publicações de outros países, tiveram relações para ver que é o que se fazia, como é que modelos? Nós, por via de regra e por minha sugestão, passámos a enviar as revistas para as polícias com quem temos, de facto, contatos. E já oficiais da nossa polícia, quando se deslocam de estrangeiros, têm tropeçado na nossa revista nesses departamentos. Por conseguinte, é aquilo que nós chamamos os assinantes que não são assinantes, mas são efetivamente merecedores de receber o que vulgarmente chamamos-lhe as ofertas. Portanto, as ofertas vão para esses órgãos. E estabelece essa política desde 61 já? Sim, isso vem desde o princípio. E a que outras polícias é que envían estos... Para as polícias com quem temos relações. E que polícias eran na altura? En 1961, aquelas que tiñan máis proximidade, máis... As europeias eu sei que têm mais proximidade. Aquelas que são de outros continentes já não têm tanta possibilidade, mas confesso que não sei exatamente quais, mas posso lhe garantir que é com as polícias, desde que eu vim para cá, porque eu venho para cá também numa altura em que deixei o Diário A Voz, porque eu estive no Diário A Voz, e deixei o Diário A Voz também, e havia lá exatamente um setor de ofertas. E, portanto, implementei também aqui o setor de ofertas das publicações. E penso que está a ser feito, e ainda num relatório que fiz agora muito recente, eu chamo exatamente a atenção disso, para se continuar a enviar. E nós vamos recebendo quer as nacionais, quer as estrangeiras, mas as estrangeiras, obviamente, só nos interessam fundamentalmente as polícias, não interessa estar a distribuir a mais ninguém. Dentro do país é que interessa a outras entidades que não os policiais, quer dizer. Mas aqui em Portugal, nessa altura, quando o senhor entra em impressão, Vivas, que as outras corporações tinham as suas publicações, Guarda Fiscal, GNR... Nós somos a publicação militar e paramilitar mais antiga, com exceção da revista militar. A revista militar, essa sim, é mais antiga que nós, mas a revista militar é exclusivamente doutrinária. Portanto, a revista militar trata apenas de assuntos doutrinários, não trata de informação, não é uma revista. É uma revista pelo nome, mas não tem o caráter de uma revista. É um boletim de outra natureza, não é? É de outra natureza, é apenas teórico e tem muita orientação de doutrina e não tem nada de informação. Porque a Guarda Fiscal, por exemplo, a GNR chegou a ter uma publicação. A GNR tem uma publicação, a Força Aérea tem outra, e o Jornal do Exército, que começou a ser publicado como jornal, é hoje uma revista. Hoje o Exército já não tem, aliás, justificava-se que fosse jornal quando havia um contingente militar constituído por militares em graduação, e aí era um jornal, era o Jornal do Exército e estava muito bem. Quando eu estava no Exército, aquilo era o Jornal do Exército, mas hoje é a revista do Exército. E a censura? Recorda-se de alguma incidência? Não me recordo de nenhum corte. Aliás, nós temos estado sempre dispensados de ir à censura. E não me recordo na revista da polícia. Mas sempre aparecia, pelo menos nos primeiros números e tal, sempre visto pela censura desde o ano 38. Quando eu dirigia a Gazeta Técnica, que eu fundei também a revista Gazeta Técnica, e quando eu dirigia a revista Gazeta Técnica, tive alguns cortes da censura. Mas a polícia estava dispensada? A polícia nunca,
não enviava sequer... Não enviava sequer. Está dispensada da censura. Muito bem. Então, chega ao 25 de Abril. Chegou ao 25 de Abril. E que alterações é que ocorrem? Enfim, as coisas são complicadas, não é? Após o 25 de Abril, eu fui nomeado pelo Comandante-Geral da Polícia, na altura era Comandante-Geral, não era Diretor Nacional. Fui nomeado para fazer parte da Comissão de Fusão da Polícia com a GNR. Tinha lá um membro da GNR que era um tenente-coronel. Foi nomeado pelo Comandante Pinto Ferreira? Com o capitão graduado em general. Pinto Ferreira. Por conseguinte, existe a Comissão de Fusão. Eu fui nomeado pela Polícia para fazer parte da equipe da Polícia. Era um primeiro comissário e uma agente feminina. E pela GNR era apenas um tenente-coronel da GNR. Eram só 4 pessoas? Sim, eram 3 pela PSP e só um pela GNR. Como é que decorreu? Chegámos a ter, muito bem, muita cordialidade. As coisas correram muitíssimo bem. Chegámos ao ponto de já ter uniformes feitos. Tínhamos uniformes já feitos no casão militar e, consequentemente, portanto... Uniformes únicos, não é? Uniformes únicos. Pois. Portanto, era carregar no botão e fazer essa fusão. Fizeram um plano, não é? Fizemos o estudo todo. Nós, desde o uniforme de passeio ao uniforme de serviço, ao armamento, a utilizar, etc., tudo estudado. Trabalho em glória, porque depois, politicamente, não foi decidido. E não é. Depois houve, enfim, lá tivemos também mais outro conflito, nos meus tempos de Estado-Maior do Exército em relação ao Comando-Geral da Polícia, não é? Mas, cá estou. E na revista, o que é que se alterou? Na revista, o 25 de Abril não alterou muito. Não alterou muito. Nós continuamos, porque a revista não era nunca foi essencialmente um veículo político. Quando fazíamos referência a um novo ministro ou qualquer outra coisa, fazíamos sempre com um objetivo policial e sem ter caráter político. Foi sempre uma orientação e foi uma coisa que eu mantive sempre, era não ter um caráter político. Por conseguinte, as alterações não foram grandes. Foram mais no sentido de acompanhar a indústria. A verdade é que nós também vemos, a partir de 74, artigos das hierarquias superiores da polícia, não é? Nomeadamente, informando que agora a polícia vai ter um novo rosto, uma nova imagem, uma nova atitude. Isso está presente na revista. Isso é a corporação. Sim. A corporação, não há dúvida nenhuma. A corporação adquiriu um novo rosto. Mas a polícia também a revista também acompanha isso? Acompanha naturalmente. É evidente que aquilo que noticia e a formação que dá é evidente que é adequada aos comandos que tem e adequada aos tempos que vive. Porque a polícia nunca foi, no meu entender, nunca foi um órgão político. Há outras polícias que podem efetivamente ser órgãos políticos. Nós, PSP, pelo menos naquilo que eu me lembro, nunca foi um órgão político. Eu, apesar de ter uma formação essencialmente policial por ser filho de agentes da polícia, nunca senti essa formação. Pelo contrário, tive sempre
uma formação liberal e foi assim que me formei, quer eu, quer o meu grau. Agora, é evidente que quando eu estou a escrever, eu tive uma secção na revista da polícia, uma secção de doutrina jurídica, mas obviamente que quando eu estou a escrever para uma corporação que serve um determinado regime, obviamente que estou a escrever dentro desse regime, ou então vou-me embora. Foi aquilo que aconteceu quando eu e o Tenente-Coronel Ramos Jorge, que depois veio a ser meu padrinho de casamento, quando a gente recusou os louvores por sermos militares, nós éramos militares, tínhamos prestado um juramento e cumprimos a nossa obrigação. Nós não queríamos louvores políticos, nós éramos militares. Obviamente que agora que temos uma polícia que tem outro cariz, é evidente que quando se escreve tem que se escrever para isso. Aliás, nós vamos ter agora uma capa da revista Polícia Portuguesa em que aparece um polícia de mãos postas. Enfim, já estou a abrir um bocado o jogo. Mas está a ver, era impensável termos um polícia de mãos postas. Ainda bem que tocou nessa questão. Como é que é o processo de produção das capas da revista? Vamos lá ver, é sempre uma deliberação conjunta. Reunimos-nos todos e depois decidimos o que é que devemos fazer. Temos 2 ou 3 hipóteses de capa, e como temos 2 ou 3 hipóteses de capa, depois aquela que merece melhor consciência é que aceito. Por exemplo, esta do guarda que está sobre uma moto, exatamente a pedir a um transeunte que vá para casa, é ajustada ao momento de agora. Claro. E por acaso fui eu que sugeri que a capa da revista fosse isso. Mas podia ser outra pessoa qualquer eu sugeri isso e foi logo aceito, porque de facto espelha o que é a polícia de hoje comparada com a polícia antiga. Tínhamos aqui a dúvida de, quer dizer, a revista ainda teve, desde a primeira série, que foi a mais longa, teve outra série bastante longa, a segunda série de 80 a, não sei se foi a 2002, com 136 números, uma terceira série de 2006 a 2010 e uma tentativa com poucos números em 2011. Que é o que falhou? Que erros não se podem voltar a cometer? Bem, isto tem sido mais dos próprios diretores e subdiretores, porque quem aparece na revista como diretor tem que ser sempre o diretor nacional adjunto para o aspecto logístico. E muitas vezes ele quer fazer ali uma fronteira. Penso eu que é esse o objetivo. Não há outra razão. Por exemplo, agora nós vamos começar uma série nova. Vamos começar uma série nova a partir de agora. Porquê? Porque aparece um comandante-geral da polícia que tem umas características, um comandante, digo, um diretor nacional, tem umas características muito próprias, muito suas. Por acaso já foi até diretor da revista, como diretor nacional adjunto. Foi diretor da revista e agora é o comandante-geral da polícia. E é um homem que tem umas características muito sui generis e muito próprias. E eu penso, pessoalmente, não falo pelos outros membros do grupo de trabalho, eu penso que ele certamente vai impor à polícia um caráter muito específico, porque me parece que ele está talhado para esta função e, consequentemente, entendeu-se rejuvenescer na polícia. A polícia. E eu, como vou abandonar a corporação, e vou abandonar porque com 88 anos
sinto que o devo fazer e devo fazê-lo agora, para que não me empurrem um dia mais tarde. Por conseguinte, gostaria de deixar ficar a revista a funcionar. E então, a partir de um certo momento, a mesma revista entra numa série nova só por essa razão. Muito bem. Não há mais outra, e claro, as pessoas que estão a trabalhar são outras. De resto, a revista foi deslocada de serviço, mas isto não é razão para se alterar a sede da revista. Falámos aqui um bocadinho... As instalações não me faltam. Falámos aqui um bocadinho do período revolucionário e o período dos anos 80, como é que foi vivido através da revista, o que é que se passou a partir daí? Propriamente, talvez porque a revista se tenha sabido ajustar ao momento que vivia dentro da corporação, nunca lhe vieram imposições, nunca lhe foram dadas sugestões. Nunca lhe foram dadas sugestões. Recordam que em todos estes anos, só um diretor da revista, que foi chefe de Estado-Maior, o coronel Anjos Martins, por causa de uma local que foi publicada acerca de numa postura municipal, etc., destino e proteção dos passeios, é que fez umas referências. Era melhor não fazer mais publicações daquele sentido, porque eram confusas e davam origem a muitas intenções diferentes daquelas que podiam ser. E recordam que ele me fez essa recomendação nessa altura. E isto não era de natureza política, era sobre uma postura de ocupação de passeios, mas nunca a revista teve qualquer orientação política. A revista tem sido sempre aquilo que a corporação tem sido. Boa ou má, tem sido aquilo que a corporação é. E penso que é assim que deve ser, seja qual for o fim que tenha a corporação. E o debate dentro da própria corporação sobre o direito sindical? Como é que afetou, como é que foi vivido dentro de uma publicação orgânica, algo que afeta profundamente a própria cosmovisão da corporação e a fratura que chegou a cavar, não é? Ora bem, esse é um ponto em que eu talvez não gostasse muito de responder, porque tenho a minha opinião pessoal. Devo dizer que tenho o meu escritório na rua Vítor Córdão de Baixa, de Lisboa, por cima da Intersindical. Não sou da cor política da Intersindical, aqui o afirmo e toda a gente sabe disso. Mas isso não leva a que eu não tenha as melhores relações com toda a gente da Intersindical, desde o dirigente máximo até aos funcionários. Dou-me excelentemente com eles, converso no elevador, tenho as melhores das relações com todos os dirigentes da Intersindical. Mas é evidente que eu sinto que os sindicatos têm um princípio, as associações patronais têm outro. Eu já fundei 2 associações patronais e fui secretário-geral durante 30 anos, desde a fundação. Ajudei a criei, um outro colega meu de curso que já faleceu, o Dr. Varandas, criei essa associação dos gráficos e tinha umas orientações. A parte sindical tem outras orientações e eu sinto por vezes exageros numas e exageros noutras. Por conseguinte, quando eu
estou dentro das associações, defendo-as. Fora delas, continuo a defendê-las. E não sou capaz de me mudar. Aqui é a mesma coisa. Acho que, bem ver, vivendo eu na corporação desde os meus 4, 5, 6, 7 anos e conhecendo o espírito daquilo que deve ser uma corporação policial, tenho uma ideia de o que é que deviam ser os sindicatos da polícia. Mas é uma ideia que é própria. Mas e a parte disso... Não. Ninguém, absolutamente, a revista tem estado sempre, e é assim que eu penso que ela deve continuar, embora não seja responsável depois pelo futuro também da revista, acho que ela deve continuar assim. Sempre dentro da corporação, destinada à corporação, essencialmente destinada à corporação. Mas nunca houve nesse período mais tenso até que se aprovaram as sindicais. Quer dizer, por que a polícia não publica coisas sobre isto? Ou algo, essa tensão existiu aí, já que é o órgão de... Não? Isto é um órgão de informação, agora formação e cultura da PSP, e é dentro deste espírito que deve funcionar, para que amanhã possa dizer que não defendeu este ou aquele. Eu acho que deve ser assim. No momento em que a revista começar a ter um e outro partido, começa a flutuar e dificilmente é capaz de defender depois a sua posição. Assim mantém uma imparcialidade. Interessa é ser imparcial. Órgão de informação, formação e cultura do Pedro. É isto. Agora é evidente que nós, em determinada altura, eu hoje faço muita coisa que não fazia há uns anos atrás. Há uns anos atrás tinha determinado tipo de comportamento. E dentro desse espírito, evidentemente, ninguém me pode tocar. Ninguém me pode atingir. E agora eu tenho outro comportamento, mas outro comportamento com as devidas medidas, não é? Para que também daqui a uns tempos, se as coisas se modificarem, eu não é que jogo de um lado e jogo do outro, mas entendo que devo viver o meu período. E, claro, evidentemente, sentir onde é que há as injustiças, porque não vou agora aqui, porque não é local, dizer quais foram as minhas atividades que eu tive anteriormente, quer de um lado, quer do outro, porque eu, do outro lado, também tomei atitudes fortes, bastante fortes, mas nunca ninguém me tocou. Qual o seu percurso depois do 25 de Abril? Tive muito tempo no Conselho de Ministros, porque fui adjunto de 4 ministros, como já tive, creio que a oportunidade de dizer, e por conseguinte estive há muito tempo. E mantive sempre esta linha à PSP, mantendo sempre a revista. A revista foi uma coisa que eu mantive sempre. Deixei o outro cargo que tinha anteriormente por acumulação com o Estado-Maior, mas como deixei o Estado-Maior, deixei também a polícia. Embora eu já tenha cansado para comigo, discute-se, eu nunca levei guia de marcha da polícia para o Estado-Maior. Portanto, trouxe uma guia de marcha do Estado-Maior do Exército para a polícia, mas não tenho a guia de marcha do retorno. Portanto, ainda cá estou, mas erradamente, não é? Como é que foi essa experiência como adjunto de ministros? Fabulosa, em relação a todos eles, mas em relação ao General Rocha Vieira, fabulosa. Devo dizer que o General Rocha Vieira, eu tive problemas com ele quando estive no Estado-Maior do Exército. E quando ele foi nomeado Ministro da República, eu disse para comigo, bem, vou-me embora. Portanto, arrumei as coisas no meu gabinete, meti os assuntos confidenciais no cofre
não confidenciais a seus ficar em cima da secretária. Quando o senhor veio tomar posse na presidência da República, eu fui ao gabinete dele, já não me tratei por meu general, assim, Sr. Ministro, e disse, Sr. Ministro, estão lá em cima os assuntos confidenciais, os assuntos não confidenciais, em cima da secretária, e os assuntos confidenciais estão no cofre, fechado. O senhor, se precisar, se tiver alguma dúvida, mande-me chamar. E ele disse, não senhor, o senhor vai para o seu gabinete e espera que eu lhe dê ordens. E eu fiquei muito triste, disse um palavrão para comigo próprio, porque queria ir para o meu escritório, e lá fui para o meu gabinete. E o senhor chamou-me daí a uns 8 dias, estava sentado no gabinete, levantou-se, abotoou o casaco e disse, eu quero convidar para o meu adjunto. Eu disse, eu sou adjunto, o senhor sabe que é o adjunto do ministro? O adjunto do ministro pode ter de substituir o ministro. E nós tivemos já problemas, e ele disse, exatamente por isso. E fui adjunto dele durante todo o tempo. Quais foram os outros ministros? Foi o Tomás Conceição Silva, primeiro, foi o Rocha Vieira, portanto o general Conceição Silva, foi o general Rocha Vieira, foi o... penso que já disse o nome dele hoje. E foram dois outros, um que era professor de Direito de Trabalho na Universidade Católica, não me estou agora a recordar do nome dele, daqui a bocado é capaz de saltar, mas era professor da Universidade Católica e era o presidente da Comissão da Educação. E o último era o presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Também não me estou agora a recordar do nome dele, mas eu posso lhe dizer os nomes dele. Okay. Em que período, quantos anos é que esteve nesse serviço? Eu estive muitos anos. É capaz de ter estado cerca de 20 anos. Quando termina esse percurso como adjunto de ministros? Quando terminei esse percurso de adjunto de ministros, já sou velhote, começo a ser velhote. Vou manter os meus escritórios, que era o que eu queria fazer quando o general Conceição tinha já 2 escritórios, o de Almada e o de Lisboa. Mas fazia mais vida no de Lisboa, na rua Vítor Corda, aqui perto, nas traseiras deste edifício. E nessa altura, quando eu saí do Conselho de Ministros, à altura de ir para os escritórios, tinha 2 escritórios para dirigir. Mas sempre ficou, mesmo assim, vinculado à polícia e à revista? Sim. Aliás, devo dizer que quando eu fui para o Conselho de Ministros, eu não fui para o Conselho de Ministros, para adjunto destes ministros, já tinha os 2 escritórios. Mas fez questão de continuar vinculado, em que condição continuou vinculado à revista? Continuei sempre com a revista. Com a mesma condição? Sempre a mesma condição. Foi uma questão pessoal? Foi uma questão pessoal. Eu nunca quis outra posição na revista. Eu nunca discuti outra posição na revista porque sentia que não era eu dentro da polícia. Agora, sentia que o meu pai tinha sido. O meu pai e o meu tio. Vou ter, por exemplo, aqui, neste mesmo edifício, chefiou 3 secções em 3 instalações diferentes. Foi nos costumes, foi na justiça e foi na sanitária.
Portanto, ele teve esses 3 locais. Agora, eu sentia que tinha uma dívida para com a PSP. Tinha uma dívida na medida em que tive sempre uma educação que eu sinto que me serviu para o futuro. Deixaram que eu estudasse e trabalhasse. Eu devo dizer que comecei a trabalhar muito cedo. Percebemos. Mas não fiz mesmo. Mas uma coisa que não disse foi quando é que então concluiu o curso superior? Eu concluí o curso superior talvez em 80. Formou-se em Direito. Em Direito. Mas fiz os 5 anos. Isso foi em paralelo a, quer dizer, a todas estas outras atividades? Em paralelo a tudo isto. E aos governos? Continuo a dizer que Foi no havia período noites em não que dormia. teve como adjunto, não é? Foi nesse período que concluiu. Não, como adjunto eu já era formado. Já era. Eu já sou formado há muito tempo. Sou formado há quase. Eu estava a pensar Há 40 se anos. ainda levava. Há 40 anos. Estava a pensar se ainda levava a medalha de ouro da Ordem dos Advogados, que é aos 50 anos, portanto, já sou advogado aos 50 anos. Muito bem. E antes de advogado fiz-me solicitador durante um ano e meio, aproximadamente. Solicitador, depois advogado. Mas eu tenho escritórios, eu logo que me licenciei e fiz advogado, e tinha logo o escritório de Almada e uns 3 anos depois tinha Almada e Lisboa, com a Vitor Costa. Já que o senhor aprendeu a ler com a revista, que o senhor fez parte durante muitas décadas da revista, e agora que a revista tenciona renascer, que conselho, desde a experiencia, quer deixar registro, que imagino que já terá dito alguma palavra, mas Já o fiz por escrito. E então partilho connosco, se faz favor, aqui a câmara. Mas dentro da revista? Aquilo que a experiencia de vida na revista, se tivesse que, aos que van a continuar o seu traballo, que é o que pensa que lhes pode transmitir das ensinanzas que coletou durante todo este percurso? Ora bem, eu digo o seguinte: não se deve estar na revista só porque se é nomeado. Deve estar na revista por uma razão qualquer que o leva a estar na revista. Se a pessoa não tem uma formação básica, como eu tive de jornalista e depois de dirigente gráfico, porque eu também fundei a Fera Gráfica. Quando estive na CP, fundei a Fera Gráfica, que foi uma empresa gráfica, como o próprio nome diz, da CP, a Ministério. E estava na Fera Gráfica exatamente quando foi o 25 de Abril. Portanto, tinha uma formação gráfica e tinha uma formação de jornalista. E é como tal que eu apareço na revista. Logo, eu tenho uma formação específica. E daí a razão porque eu acarinho mesmo muito hoje a presença da comissária Andréa Parente, porque tem uma formação, uma formação que vem de um curso que ela tirou, um curso superior, e que pode ser uma pessoa sempre muito útil dentro da revista, na medida que ela, para além da sua forma de ser e de estar na vida, e para além do curso superior que tem, poder-se-á dedicar muito à revista. Portanto, a revista precisa ter quem, por qualquer razão, e não é preciso ser um curso superior, porque eu estive em locais, antes de ter o curso superior, e estive em locais onde me afirmei. E que, à medida que me ia afirmando, ia
me dando possibilidade, no outro local, de tomar determinadas posições. E aqui na revista é a mesma coisa. Sinto que as pessoas, para além de terem sido designadas, devem ter amor e carinho por uma publicação desta natureza. Eu também seria capaz de dar tudo por uma revista da Ordem dos Advogados, porque hoje sou advogado. Ainda sou advogado. Naturalmente não por muito tempo, mas ainda sou advogado. E como sou advogado, obviamente que tenho carinho pela revista da Ordem dos Advogados. E isso não me invalida de ter o mesmo carinho que tenho pela revista da polícia. E até ao final vou tê-lo, por mim, é certo, mas também pela família de onde venho. E o que é que espera da revista? Espero que a revista se vá atualizando, quer tecnicamente, quer no seu conteúdo. Tecnicamente, acompanhando os processos. É evidente que a revista já foi impressa em tipografia, que é um método de 1441, se a memória não me atraiçoa. Portanto, já foi impressa em tipografia, já foi impressa em rotogravura, já foi impressa em offset e agora está a ser impressa por sistemas que, embora tendo o offset, já não são de offset. Portanto, já não existe a fotografia, já não existe o retoque, já não existe a montagem. Portanto, foram 3 setores importantíssimos da impressão: fotografia, retoque e montagem. Eram aqui que eram pagos os maiores salários. Hoje estas secções não existem. E há muito pouco tempo ainda existiam. Por conseguinte, aquilo que eu posso dizer às pessoas é que tenha pela revista o carinho que uma pessoa pode ter por pertencer a uma corporação. Porque se eu tivesse sido designado para estar na revista da Ordem dos Advogados, por qualquer dos questionários, é evidente que eu hoje teria um carinho grande também pela revista da Ordem dos Advogados. Não é o caso. Tenho sido leitor muito assíduo da revista da Ordem dos Advogados, mas isto não implica, porque já tenho uma revista a comunicar. E depois fazerem aquilo que eu fiz, terem sempre uma independência suficiente para dizer o que está bem e o que está mal, fazer aquilo que entendem que é o melhor para a corporação, neste caso, e manterem a revista sempre à tona d'água, sem deixar que a revista mergulhe em períodos tão latos na publicação. É a única coisa que eu peço, porque quando me for embora eu vou pedir isso às pessoas que cá ficarem. Sejam elas quais forem, vou-lhes pedir que estes 60 anos da revista Polícia Portuguesa foram 60 anos vividos, mesmo, para a corporação. Porque tenho bons momentos, recordo-me bons momentos, antes e depois de trabalhar dentro dela. Muito bem. Como sabe, neste espaço onde nós estamos, não é, está a ser preparado o futuro Museu da Polícia. Qual é a importância que acha que a musealização do património da polícia? Eu acho que é extremamente importante por 2 razões. E a prová-lo está a circunstância de ainda há muito pouco tempo eu ter entregue, que não sei onde é que está, não sei onde é que para, mas isso está escrito em vários sítios, de ter entregue a minha pistola de defesa pessoal, de a ter entregue para o museu. Não por ter sido pistola minha, mas ter sido pistola exatamente do Tenente-Coronel, pistola de defesa pessoal do Tenente-Coronel Carlos Mota de Oliveira. Ele tinha uma pistola de uso pessoal, que fui eu que fiquei com ela, e eu entreguei-a não por ter sido minha,
continua a dizer que não tem valor nenhum, mas por ter sido a pistola do segundo chefe de Estado-Maior da Polícia. A Polícia não tinha chefe de Estado-Maior, tinha apenas um comandante-geral, e depois passou a ter um comandante-geral e um chefe de Estado-Maior, que foi, como disse, primeiro o José Monteiro de Figueiredo, o Carlos Mota de Oliveira, a seguir vem o Joaquim de Sousa Guerra Júnior, com quem também trabalhei com estes três. Joaquim de Sousa Guerra Júnior, perdão, eu rio-me porque ele era uma pessoa muito especial. Era uma pessoa realmente muito especial e apanhou aqui o 25 de Abril. Depois veio Pedro de Barcelos, e a seguir ao Pedro de Barcelos é que deixou de haver chefe de Estado-Maior. Estava eu a dizer que entreguei essa pistola exatamente para o museu, porque entendo que ela, por ter sido o segundo chefe de Estado-Maior, poderá ter interesse para o museu. E assim também foi entendido pelo Diretor Nacional do Junta, que aqui esteve reunido connosco. Agora, eu entendo que numa colaboração como esta, já há muito que devia ter museu, não tinha instalações. Quando não tem instalações, também para o Comando-Geral, porque quando eu cheguei ao Comando-Geral da Polícia, estava instalado num palacete ali na António Augusto Aguiar, de 2 andares, em que estavam lá meia dúzia de pessoas. Estavam 4 inspectores, estava o Comandante-Geral, o Chefe de Estado-Maior, estava eu e depois passou a estar o Inspetor de Serviços de Transportes. E isto é que era o Comandante-Geral, com as secções de armas a trabalharem, a revista a trabalhar nas caves, e era um palacete assim. E a messe estava instalada, digamos, numas barracas num jardim. Por conseguinte, não havia instalações, e por isso, penso eu, que por essa razão não havia museu. Hoje que temos instalações, só lamento pessoalmente é que as obras demorem tanto tempo e o museu demora tanto tempo a aparecer. Recordo-me da inauguração da primeira sala e pouco mais terá sido feito. Embora me pareça que se está a desenvolver grande atividade para que o museu abra, mas as verbas são capazes de não ser o suficiente, mas entendo que isto é mesmo muito urgente terem um museu. Criarem um quadro adequado e criarem de facto um museu de polícia, porque é muito importante. Há coisas espalhadas que se podem perder. Na Direção Nacional há umas vitrines com alguns elementos que devem vir para aqui, pelo menos que eu conheça. Há outros elementos que já aqui estão, mas seja como for, de museu isto ainda não é nada. Tem um nome e agora é preciso dar-lhe a forma. No caso do seu pai e do seu tio, os percursos na polícia terminaram com que patente? Ou com que função? Um manteve a de agente e outro de primeiro subchefe. No caso, quem é que era o agente e quem era o primeiro? O pai era o seu pai foi primeiro agente, não foi? O meu pai foi agente. É preferível, talvez, não citar nomes, porque, de facto, penso que isto é uma coisa muito pessoal. Okay. Percebe? É muito pessoal nesse sentido. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, e continuo a dizer, que fui filho de um agente. E não está em causa a patente deles. Como também não está em causa a patente do meu tio, que efetivamente teve lugar preponderante na corporação, porque um homem dedicado à leitura e dedicado aos conhecimentos, no momento em que as licenciaturas não eram nada, mas não tenho
vergonha nenhuma disso, mas entendo que efetivamente não vamos agora puxar as pessoas que são de trás para se agregarem a outra pessoa que já teve outra vida dentro da corporação. Eu devo dizer que o senhor, desculpe, quando entrou e aceitou entrar na polícia no ano 61, tinha patente civil militar. Tinha regressado outra vez, porque teve aí uma fase... Não, eu quando estive no exército como miliciano, concorri ao quadro permanente. E aí entrou, quando estava já na polícia, com que categoria tinha? Não. Primeiro estive no exército e depois, quando chega à polícia, o tenente-coronel José Monteiro de Figueiredo, esse é que me convidou para vir à polícia. Era eu militar. Não aceitei e é depois com o tenente-coronel Carlos Mota de Oliveira que venho para as publicações. Venho para as publicações, não venho para a revista. Eu venho para as publicações. Sim. Para desempenhar no exército, repare que nessa altura nós já estávamos na guerra do ultramar. Sim. E então tinha grande preponderância nas guerras do ultramar as publicações. Quer as publicações para a formação do pessoal, quer a literatura militar de ação psicológica, desde os cartazes, os folhetos, etc. Portanto, havia dentro do exército a necessidade de manter este apoio e, consequentemente, precisava-se de alguém que conhecesse das artes gráficas. E o Estado-Maior do Exército faz um convite. Eu estou nessa altura no quartel-general, como também já tive a oportunidade de dizer, e quando eu vejo o convite em ordem, sinto que aquele lugar está mesmo para mim. Embora sinta que no Estado-Maior os desempenhos eram diferentes, porque a secção era chefiada por coronéis e as secções por majores. E claro, recordo-me do problema da patente no quartel-general em relação à patente. E eles disseram, tente. Eu assim fiz, tentei e fui exatamente selecionado. E sei, quando cheguei ao Estado-Maior do Exército, deram uma secção, talvez metade, talvez não, de certeza, a metade deste gabinete, e eu olhei para tudo aquilo e disse, mas querem fazer uma secção com isto? E depois apresentei um plano. E daí a uns tempos recordo-me que fui ver uma cavalariça, onde fiquei, passas cheio de pulgas na cavalariça, porque não era utilizada há mais de 100 anos. E então umas pulgas miudinhas, tive que me meter numa casa de banho, despir-me e levaram-me logo mudança de roupas para me vestir, depois de eu tomar um banho. E nesse sítio foi erigido um edifício para os meus serviços. Não havia condições quando foi... Não havia condições. Depois as coisas começaram a crescer. Portanto, esses serviços foram criados, então, ou já existiam? Os serviços foram criados por mim, porque curiosamente tinha havido no Exército esses serviços, também noutro período, mas tinham sido extintos exatamente no ano em que eu nasci. Em 1931 foram extintos. Portanto, quando cheguei ao Estado-Maior do Exército não havia serviços. E eu então criei esses serviços. E foi, pouco a pouco, foi-se construindo o edifício, primeiro por um piso, depois por outro, até que, efetivamente... E, entretanto, com que categoria foi? Equiparado a major. Equiparado a major. Esteve depois feita a legislação
para ser graduado, mas, entretanto, as coisas complicaram-se. Houve a altura em que, já depois de 25 de Abril, me quiseram graduar até via polícia. O chefe-maior da polícia de então, que é fazer parte, eu estava ligado ao Conselho de Produção, mas não chegou a acontecer. Portanto, tinha esa categoría cuando entrou, Quando foi chamado a vir aquí para a PSP. Sim, já. E com essa categoria continuou até... Enquanto estive no Estado-Maior do Exército, passei ao Conselho de Ministros. Depois do 25 de Abril, muito depois. Sim. E com que categoria é que terminou a sua vida? No Estado-Maior do Exército terminei depois equiparado major. Portanto, civil, mas equiparado. Sim. Uma coisa é equiparado e outra coisa é graduado. Atenção. Sim. Uma coisa é equiparado, outra coisa é graduado. Muito bem.